Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Então, eu sou o Beni, eu sou o segundo coordenador dos jovens aqui da sede. Nós estamos com o projeto DNA de Cristo, que é algo maravilhoso, que nós temos vivenciado muito, algo assim, um extraordinário amor de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida do Itaci, um dos nossos coordenadores, nosso primeiro líder, né? E junto com os meninos aqui, nosso pessoal aqui do DNA, nós estamos começando um projeto que é uma série. Então nós vamos estar falando sobre algumas situações, sobre leitura da Bíblia, sobre oração, sobre jejum. E hoje nós vamos falar, nessa primeira parte, nós vamos iniciar falando sobre a importância da leitura. Então eu queria trazer para vocês como é bom nós sermos leitores da palavra e leitores de livros também. Mas principalmente a palavra de Deus, é onde nós devemos realmente morar, onde nós tiraremos nossas conclusões, onde o Espírito Santo virá a nós e nos revelará a palavra, e nós seremos pessoas firmes, constantes, andando sempre com Ele. Amém? Vamos lá nisso então? Então, eu separei três partes, assim, três tópicos bem legais que nós vamos estar falando, que é sobre a importância da leitura, sobre as consequências dessa leitura e sobre como nós deveremos nos dar com o nosso tempo. Nosso tempo é algo assim que influencia totalmente na forma que nós dividimos nosso dia, na forma que nós nos colocamos. Então isso também é muito importante para que nós venhamos a ter uma boa leitura, a ter um bom momento, nosso tempo a sós com Deus, nosso momento assim com família, em toda a área. Isso vai ser muito importante. Eu gostaria que vocês, eu já deixei aberto aqui a palavra, no Salmo 119, no verso 9, que diz assim, ó, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Essa é a pergunta. E a resposta, no mesmo versículo, diz assim, ó, vivendo de acordo com a tua palavra. Então, essa introdução que eu gostaria de falar para vocês, como nós poderemos santificar, como nós podemos viver a nossa conduta de uma forma diferenciada, através da palavra. Então, por mais que eu tente viver de uma forma, por mais que eu tente andar em certos caminhos, por mais que às vezes eu tire 3, 4, frequente 2 ou 3 vezes um culto durante a semana, se eu depender apenas daquilo que eu escuto, daquilo que as pessoas passam, ou do que eu leio, às vezes muito nas redes sociais, ou informações que chegam até mim por pessoas que às vezes não têm um contexto, um conteúdo assim, eu acabo não tendo um raciocínio ou um estilo de vida realmente cristão, onde eu me baseio naquilo que o Espírito Santo me revela, aquilo que eu leio, aquilo que eu procuro. Então nós devemos, como diz aqui, ó, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Infelizmente hoje nós somos muito influenciados, bombardeados, nós somos realmente por vários tipos de informações, por vários tipos de pessoas com todo tipo de astúcias, assim, pessoas que têm todos os seus desejos, pessoas que já formam uma própria ideologia do próprio Cristo, assim. Eles querem impor que Jesus andava como um pecador, mas também Jesus transformava, isso não passa por você, ele transformava o pecador. Então a nossa conduta está muito baseada naquilo que nós lemos, daquilo que nós cremos. Só que para nós lermos algo, para nós crermos em algo, nós temos que ter o nosso tempo, nós temos que tirar um tempo com Deus, nós temos que estar baseados realmente na palavra de Deus. E lá em Lucas 4, no versículo 4, diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, por mais que nós venhamos alimentar o nosso corpo, por mais que nós tentamos levar uma vida assim, buscar ter um físico assim, mais perfeito, buscar ter uma saúde melhor, nós também precisamos alimentar o espírito, alimentar a alma, nós precisamos realmente nos colocar diante da palavra, nós precisamos realmente estar dispostos a buscar o conhecimento, a verdade na palavra de Deus. Então, por mais que eu busque alimentar o meu corpo, me alimentar, viver de uma forma saudável, não tem como nós fugirmos e também ter um espírito saudável, de estar buscando na palavra de Deus. Em Deuteronômio 11, lá no versículo 18 e 19, tem algo que eu acho muito maravilhoso. É algo assim que nós deveríamos realmente levar para nossas vidas, trazer para a nossa vida. É onde que diz assim ali, gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. No 19 ele vai dizer assim, ó, ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentadas em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então, para que nós venhamos guardar realmente na nossa mente, o nosso coração, a palavra de Deus, nós temos que estar ali o tempo todo,
olhando, lendo, se possível marcando, anotando, para que ela realmente venha no nosso coração. Agora, a questão de mente, como Paulo fala, nós devemos renovar nossa mente. E a nossa mente ela é renovada através da palavra. O nosso estilo de vida ele é fortalecido a partir do momento que nós temos realmente intimidade com a palavra. Agora, a questão de filhos ali, que eu acho muito interessante, é algo que eu gosto muito de falar, assim, que eu converso muito entre nós aqui, jovens do DNA, que é a situação do legado. Nós temos que entender que quando eu estou lendo, buscando e tendo realmente esse interesse pela palavra, essa intimidade com a palavra, eu acabo deixando um legado. No meu caso, assim, eu que sou pai de 2 filhos e são bem crianças ainda, o que eu vejo como legado? Eu preciso realmente viver essa intensidade para que eles venham aprender essa intensidade através disso que eu vivo. Porque é muito fácil, às vezes, a gente pedir para alguém fazer algo, pedir para o filho fazer algo, ou realmente chegar com um jovem ali da nossa sede aqui, no Fátima, em Colombo, e dizer assim, você deve fazer isso, vamos fazer isso? Só que você, primeiramente, tem que estar fazendo isso. Então, quando nós falamos de legado, eu até anotei aqui um significado do legado, que eu achei interessante, que é deixar a alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas. Então, deixar fixado sobre alguém aquilo que você faz, que não é simplesmente algo assim que você vai só determinar como fazer, mas algo que você vai fazer de uma forma tão intensa que vai se tornar um legado. Então nós temos que priorizar a palavra de Deus, viver intensamente, para que haja um legado e que nós venhamos abençoar aqueles que virão através de nós, para que nós possamos passar realmente um cajado de como é bom caminhar, de como é bom estar intenso, de como é bom conhecer os mandamentos. Nessa segunda parte, eu gostaria de falar sobre as consequências que essa leitura traz, sobre essa importância. E eu separei aqui três capítulos, e um deles é Oséias 4:6, que diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. A partir da morte de Cristo, todos sabem que nós todos somos sacerdotes. Não preciso mais eu vir entregar minha adoração para alguém, porque eu posso fazer isso. Então todos nós hoje somos sacerdotes. Tudo isso foi dado para nós. A partir do momento que Cristo foi ali, e ele morreu por nós, e ele fez essa morte vicária, e nós realmente assumimos o papel de sacerdotes dele. Então nós estamos aqui completamente envolvidos para aprender da palavra, para meditar na palavra, para ministrar a palavra, e não depender que alguém ministre a palavra, mas que nós viemos entender que nós somos o ministro da palavra. Então, nesse versículo do 4:6 aqui, em Oséias, o povo ele peca por quê? Porque ele não conhece a palavra, porque ele não conhece a verdade. E como eu falei para vocês ali no primeiro tópico, o problema de nós dependemos de alguém nos ministrar sempre, ou dependemos de estar sempre só ouvindo, ou buscando conhecimento a partir de alguém, às vezes nós pecamos nesse quesito de conhecer realmente a verdade. Não há nada melhor do que você abrir a sua Bíblia em casa, abrir a palavra e você buscar aquele entendimento. Eu gosto muito de falar entre líderes, assim, entre jovens, que eu gosto de ouvir muitas ministrações. Eu escuto várias ministrações, grandes pastores, grandes homens assim que expõem a Bíblia de uma forma maravilhosa, só que eu também começo a me perguntar, como é que eles chegaram a essa conclusão? Como é que eles conseguiram chegar a esse momento? Como é que foi o processo de estudo deles para que eles chegassem à conclusão? Então todos nós deveríamos pensar assim. Por mais que seja edificante você ouvir alguém ministrando, edificante ouvir eu aqui falando para você como eu devo ler, mas você também deve pesquisar como eu faço isso. Que processo que ele levou para chegar a essa conclusão? Como ele chegou a isso? Então às vezes nós sofremos muito por questão de não nos aproximarmos mais, não buscarmos mais intimidade, profundidade. Eu sempre falo que naquela passagem de Ezequiel, quando ele fala sobre profundidade no rio ali, mediu 500 metros e foi... tem momentos que nós estamos realmente mergulhando. Então a água começa a vir, começa a subir. Só que às vezes nós sentimos medo e acabamos retornando. Por quê? Porque nós nos acostumamos tanto com o raso, aonde que o pé alcança o chão ali, que nós temos medo de ficar dependente só de Deus, assim. Onde nós vamos naquela profundidade, onde nosso pé não alcança mais o chão e nós somos totalmente guiados. Então isso às vezes nós temos muito medo. Então o que eu queria conduzir vocês, não peguem nessa parte, não tenham medo. Não tenho medo de conhecer a verdade, buscar a verdade. Eu separei outro ali que é no Mateus 22:29. Diz assim, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então todas as vezes que nós tentamos falar de Deus, falar de Cristo, falar do Evangelho, falar das coisas sem o conhecimento da palavra, nós às vezes estamos agindo apenas com o nosso achismo,
com aquilo que nós ouvimos, com as informações que nos chegam, e muitas dessas informações às vezes não são verdadeiras. Em um certo momento eu estava lendo um livro de John Wesley, que é muito interessante, que é o Sermão do Monte, e ele falava sobre o anticristo. E se nós não cuidarmos, a palavra de Deus ela vem numa linha assim, ó, e o anticristo vem numa linha enrolando nessa palavra. Não sei se vocês estão me entendendo. E se nós não meditarmos e não buscarmos esse filtro de conhecermos a palavra de Deus, infelizmente nós vamos acabar ouvindo também aquilo que não é de Deus. E isso daí vai chegar e afetar nossa mente, como nós acabamos de ler ali. Então, se nós não meditarmos na palavra de Deus, se nós não enchemos a nossa mente da palavra de Deus, nós seremos facilmente enganados. E às vezes acabaremos cometendo coisas através do engano, através de uma própria ignorância nossa de não buscar esse conhecimento. E infelizmente, quando nós temos hoje novos convertidos, o pessoal que está chegando hoje, eles não são conduzidos às vezes à leitura da palavra. Muito porque nós mesmos não temos esse hábito maravilhoso, esse costume. Então, muitos daqueles que se achegam hoje a nós, esses novos convertidos, eles têm essa dificuldade de leitura, essa dificuldade de buscar conhecimento, porque nós mesmos, os cristãos às vezes mais antigos, também não temos. Então, essa dificuldade de levar um novo convertido à leitura da palavra, essa profundidade, é a mesma dificuldade que talvez eu, como um cristão antigo, não estou tendo. E lá em Hebreus 5,12, que é bem puxado, é um versículo assim, que é bem pesado, que o escritor fala bem assim, ó. Ora, a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então é algo assim, totalmente que confronta o nosso estilo de vida quando nós não nos baseamos na palavra. Então, quando ele fala essa passagem aqui, ele está falando já para crentes maduros, para pessoas assim antigas na fé, mas ainda precisam do básico. Ainda são pessoas que ainda estão preocupadas com aquilo que ouviram, que aquilo que leram, que aquilo que aconteceu em tal lugar, mas eles não têm realmente um conhecimento da palavra. Por quê? Porque não tem um tempo tirado para a palavra. Então, no caso nosso aqui, que estamos falando mais para jovens, esse canal do DNA que é voltado praticamente para jovens, qual que é a dificuldade do jovem hoje? A grande dificuldade do jovem hoje é na sua vida acadêmica, porque ali ele é confrontado muitas vezes. Ele é confrontado pela linha de raciocínio filosófica ali, por uma linha de raciocínio científica, e isso acaba vindo em confronto àquilo que ele acredita. Mas como às vezes ele não tem fundamento, ele não tem uma raiz, não é enraizado na palavra, acaba aceitando. Então essa dificuldade nossa hoje, dos nossos jovens ingressarem numa vida acadêmica, é muito da falta do conhecimento que vem lá da base. Então, se nós entendermos que nós lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e formalizando e fazendo isso enraizado no nosso coração, nós vamos criar nossos jovens de uma forma maravilhosa, que eles também venham a ser intensos, ao ponto de mesmo ali na vida acadêmica deles, eles não serem afetados por toda aquela informação, que muitas vezes parece até ser muito intelectual, assim. Isso acaba, às vezes, chocando eles, acaba pensando ser um pouco mais inteligente, às vezes, por saber aquele conhecimento ali, mas isso foge da verdade. E a palavra diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu quero pedir, o que eu quero conversar com vocês hoje? Não tenham medo de buscar na palavra. Busquem, pensem mais, ajam mais, tenham determinação, foquem naquilo que vocês amam e coloquem isso em frente da palavra de Deus. E nós vamos ver a revelação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós vamos ser aprofundados e nós não seremos enganados. E a nossa vida será maravilhosa através do nosso conhecimento e do conhecimento de Deus através da nossa vida. Para finalizar, os nossos 3 tópicos, que é a importância da leitura, consequência dessa leitura e o tempo. Essa questão do tempo, assim, que eu acho muito interessante, porque o tempo ele está muito voltado aos nossos desejos, assim, à nossa ansiedade. Talvez esse momento, assim, nós vemos um mundo que, não só a questão do atual, mas o homem em si, desde Adão, como nós conversamos aqui na sede, que a primeira geração Nutella foi Adão. Então ele já começou passando a culpa dele para alguém. Então essa questão de autocomiseração, ela já vem a partir de Adão. E nós temos que entender que o tempo, ele está muito voltado à nossa ansiedade. Que nem eu comecei falando para vocês ali, essa questão do mundo hoje, desde o começo, essa questão de querer sempre conquistar algo, de sempre estar buscando algo, de querer mais algo, isso faz que nós às vezes chegamos a passar muito tempo ansiosos. E esse tempo ansioso, ele leva você a fazer muitas coisas inúteis, gastar muito tempo inútil.
Então, às vezes você passa tempo preocupado, você passa tempo vendo vídeos e fotos e coisas assim, e em coisas que não importam, não interessam, mas só por uma questão de ansiedade, assim, de que algo aconteça, você fica vendo mensagens e vendo várias coisas que acabam afetando o teu dia, afetando a tua forma de lidar com o teu dia. Você às vezes perde um pouco daquilo que você preparou, daquilo que você queria disponibilizar para o seu tempo. Então, eu coloquei o nome disso daí como a grande mentira da falta de tempo. Hoje o que você vê são pessoas falando, eu não tenho tempo. Realmente, nós passamos às vezes um dia muito apurado, para aquele que está estudando, aquele que está trabalhando, aquele que estuda, trabalha e tem família, às vezes ele passa esse momento assim com bastante dificuldade. Só que nós temos que entender que muitas das vezes nós gastamos o nosso tempo em muitas coisas inúteis. Muitas coisas inúteis. Tem uma frase de Platão que eu deixei anotada bem interessante: não espere uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Então, às vezes nós temos muitas prioridades e muitas dessas prioridades deveriam ser de segunda intenção nossa, posicionar em segundo lugar. Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que nós só temos tempo para aquilo que é prioridade. Então, muitas coisas que nós não tratamos como prioridade acabam ficando para trás. Então, o que eu queria falar para vocês, se nós colocarmos as coisas de Deus como prioridade, e elas nunca vão afetar o nosso estilo de vida, pelo contrário, e isso vai nos esclarecer, isso vai nos abrir realmente a mente, para que nós venhamos ter entendimento e como lidar. É muito interessante quando você se ajoelha e fala, Espírito Santo, me ensina a administrar meu tempo. Isso é maravilhoso, porque nós começamos a entender que, em vez de nós ficarmos, às vezes, até mais tarde para resolver algo, nós podemos resolver no começo do dia. Nós já podemos iniciar o nosso dia com estratégia. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou determinar o meu tempo? Como é que eu vou tirar o meu tempo para isso? Como é que eu vou fazer meu tempo para aquilo? Então, talvez aquilo que nós não colocamos como prioridade, e nós vamos, às vezes, empurrando muitas vezes com a barriga, nós vamos deixando de forma relaxada, isso acaba determinando assim, algo que nos prenda, que não nos faça evoluir no quesito leitura. Então, a leitura da palavra em si, ela é importantíssima nessa situação de nós entendermos que nós precisamos realmente da palavra de Deus na nossa vida, nós precisamos realmente crescer cada dia mais. Eu vou deixar duas perguntas para vocês que vai realmente chocar o entendimento de vocês. Quanto tempo você tem gasto nas suas redes sociais? E a outra pergunta, quanto tempo você gasta com séries e filmes? Aí você fala, pô, mas todo mundo faz isso. Só que não fazendo isso de forma desenfreada, isso acaba arrebentando com o nosso tempo. Então, quando nós fazemos algo assim de uma forma desenfreada, e quando você quer correr atrás para resolver algo que já foi atrasado, porque se eu estou ali gastando meu tempo à toa, quando eu vou fazer o que é importante, isso que é importante acaba ficando atrasado. Então eu vou querer reter o tempo de outra coisa que seria produtivo para repor aquilo que eu estou fazendo que já está atrasado. Então nós estamos às vezes correndo atrás do tempo, porque nós entramos errado, nós definimos algo errado, nós gastamos nosso tempo onde não precisaria gastar, e isso acaba levando a uma displicência no quesito leitura. Então eu gostaria de incentivar vocês, que vocês realmente tenham entendido aquilo que eu quis passar nesse momento para vocês, nesse vídeo, nessas três situações, para que você entenda que a leitura é algo importantíssimo. Se você gosta de livros, gaste tempo com livros. Só que não gaste o tempo que vai interferir no tempo com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é o livro dos livros, ele vai te dar consciência de muitas coisas, ele vai elevar você a um outro padrão de vida e vai deixar você realmente aprofundado naquilo que Deus preparou para nós. As palavras de Cristo, elas são maravilhosas. E ela nos molda, ela nos muda e ela nos transforma. Eu gostaria então de deixar para vocês aqui essa palavra, esse incentivo para que você busque cada dia mais entendimento na palavra de Deus e venha realmente buscar conhecimento através da palavra de Deus. Deus abençoe todos vocês, nós estamos juntos.